Olá, meu nome é Viviane de Azevedo Araújo e vou apresentar a pesquisa que tem por título Ativos Biológicos, fatores associados à evidenciação em empresas listadas na B3. Os autores são Carlos Adriano Santos, José Glauber Cavalcante dos Santos, Marilene Feitosa Soares e eu, Viviane de Azevedo Araújo. A pesquisa tem o seguinte problema: quais os fatores associados à evidenciação contábil de ativos biológicos das empresas listadas na B3, conforme o CPC 29? Dado isso, o objetivo geral é identificar os fatores associados à evidenciação contábil de ativos biológicos das empresas listadas na B3, conforme o CPC 29. Os objetivos específicos são estabelecer o nível de conformidade de evidenciação das empresas ao CPC 29 e verificar a relação entre o nível de evidenciação e os fatores que podem ajudar a explicar essa medida, sendo estes níveis de governança, auditoria Big Four e fatores econômicos financeiros. Por se tratarem de animais e ou plantas vivos, a transformação biológica é o principal fator que distingue os ativos biológicos dos demais ativos. Em virtude dessas particularidades, o Comitê de Pronunciamento Contábeis, em 2009, emitiu o CPC 29, Ativos Biológicos e Produto Agrícola. Essa norma é correspondente ao IAS 41, que estabelece o tratamento contábil e as respectivas divulgações relacionadas aos ativos biológicos e produtos agrícolas. O pronunciamento determina o tratamento contábil para as transformações biológicas existentes nesse tipo de ativo. Então, ele faz com que essas transformações possam ser mensuradas. Além disso, o pronunciamento determina a forma adequada de divulgação dos ativos biológicos, dispondo que as entidades devem divulgar ganhos ou perdas existentes no período corrente em relação ao valor inicial do ativo biológico, bem como os decorrentes da mudança do valor justo menos as despesas de vendas. Bassani, Zanin e Camargo, em 2018, analisaram o nível de atendimento à normativa CPC 29 pelas empresas listadas na B3, nos exercícios de 2016 e 2017, e concluíram que os itens básicos de divulgação não estavam sendo divulgados conforme requeria o pronunciamento. Macedo, Campagnoni e Rouver estudaram, em 2015, o nível de conformidade das empresas que possuem ativos biológicos, o nível de conformidade em relação ao CPC 29 e compararam com pesquisas anteriores. Dado isso, concluíram que houve um aumento de 17,68 pontos percentuais no nível de conformidade no período de 2010 a 2013. O presente estudo diferencia-se dos realizados anteriormente ao examinar os fatores associados ao nível de evidenciação. Para isso, foram criadas 5 hipóteses. H1, quanto maior a rentabilidade da empresa, maior o nível de divulgação de ativos biológicos. H2, quanto maior o endividamento da empresa, maior o nível de divulgação de ativos biológicos. H3, empresas com maior tamanho possuem maior nível de divulgação de ativos biológicos do que empresas de menor tamanho. H4, empresas com maior nível de governança corporativa possuem maior nível de divulgação de ativos biológicos. E H5, empresas que são auditadas por Big Four possuem maior nível de divulgação de ativos biológicos. Na metodologia. Quanto à tipologia, a pesquisa caracteriza-se como descritiva, com abordagem quantitativa, e quanto aos delineamentos, a pesquisa é bibliográfica e documental. A população do estudo é composta por 18 empresas listadas na B3 que cumpriram as seguintes especificações. Primeiro, acesso aos dados. Segundo, existência de saldo nas contas de ativos biológicos nos exercícios de 2016 a 2020 e, por fim, disponibilidade de informações sobre os ativos biológicos também nas notas explicativas. Para a criação do indicador de evidenciação de ativos biológicos, recorreu-se aos itens de divulgação exigidos pelo CPC 29 e, para a análise dos dados, foram empregadas as técnicas de estatística descritiva dos dados, correlação de Pearson e teste de Mann-Whitney para as variáveis dummy. A realização dos testes contempla a variável dependente, nível de evidenciação de ativos biológicos, e as variáveis independentes, governança corporativa, Big Four, rentabilidade, endividamento e tamanho. Já que na análise dos resultados, é possível ver na tabela 1 que o maior nível de evidenciação alcançado foi de 88,89% e que em 2020 a média de divulgação das empresas,
dos itens solicitados pelo CPC 29 foi de 62,11%. Para as variáveis DAMI, governança corporativa e Big Four, utilizou-se do teste Mann-Whitney para comparar as observações de todos os exercícios juntos. Para isso, utilizou-se dos testes de Kruskal-Wallis e JT, a fim de verificar se existe a diferença entre os exercícios e se tem uma tendência no comportamento. De acordo com os dados, é possível verificar que não há significância estatística entre os grupos, ou seja, ao longo do período estudado, de 5 anos, as empresas divulgaram basicamente as mesmas informações. Consequentemente, o usuário da informação tem acesso a basicamente as mesmas informações no período de 5 anos. A variável nível de evidenciação de ativos biológicos demonstra que nenhuma empresa divulgou todos os itens solicitados pelo CPC, dado que o máximo alcançado foi de 88,89%. Além disso, é possível verificar que o mínimo foi alcançado, onde nenhum item foi divulgado conforme as solicitações do pronunciamento. Na tabela 5, é possível identificar a existência de correlação negativa no exercício de 2020 entre as variáveis rentabilidade e evidenciação de ativos biológicos, com significância de 5%. Logo, infere-se a existência de correlação inversamente proporcional entre as variáveis rentabilidade e evidenciação de ativos biológicos. Portanto, a hipótese H1 pode ser rejeitada. A partir dos resultados, pode-se ver também que em nenhum dos exercícios houve uma correlação entre as variáveis rentabilidade e evidenciação de ativos biológicos, entre as variáveis endividamento e evidenciação de ativos biológicos e tamanho e evidenciação de ativos biológicos. Portanto, as hipóteses H2 e H3 podem ser rejeitadas. Na tabela 6, estão os resultados do teste Mann-Whitney, que foi realizado com as variáveis DAMI, governança corporativa, e Big Four. Ao comparar os índices de governança corporativa em relação ao nível de evidenciação de ativos biológicos, pode-se verificar a diferença estatística ao nível de 1%, no qual a média dos postos aponta que empresas com maior nível de governança corporativa apresentam também maior nível de evidenciação de ativos biológicos. Também é possível constatar diferença estatisticamente significativa, nesse caso, com o nível de 5%, na comparação da variável Big Four com a variável evidenciação de ativos biológicos, em que as empresas auditadas por Big Four possuem melhores níveis de evidenciação de ativos biológicos. Desse modo, as hipóteses H4 e H5 não podem ser rejeitadas. A pesquisa teve como objetivo analisar os determinantes que explicam o nível de evidenciação de ativos biológicos. Foi demonstrado que, em 2020, as empresas divulgaram, em média, 62,11% dos itens solicitados no CPC 29, ativo biológico e produto agrícola, apresentando um retrocesso em comparação com o estudo de Macedo, Campagnoni e Hoover, de 2015, que apresentou um nível médio de 74,68%. Aqui temos o quadro com as hipóteses, onde as hipóteses H1, H2 e H3, que fazem referência às variáveis de rentabilidade, endividamento e tamanho, podem ser rejeitadas, e as hipóteses H4 e H5, que fazem referência às variáveis de governança corporativa e Big Four, não podem ser rejeitadas. Sugere-se para futuros estudos a aplicação de novas variáveis, a aplicação de períodos mais extensos e também a identificação do motivo pelo qual as empresas apresentam dificuldades na evidenciação conforme itens do pronunciamento. Estas são as referências e, desde já, nós agradecemos.